Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Este conflito não foi apenas uma série de batalhas e confrontos, mas uma luta pela sobrevivência e pela definição do futuro da humanidade. Imaginem só, um conflito que durou longos 6 anos, de 1939 a 1945, e envolveu a maioria das nações do mundo. Foi uma guerra que se estendeu por todos os continentes, afetando milhões de vidas e mudando o curso da história para sempre. É difícil imaginar a dor, o sofrimento e a destruição que essa guerra causou, mas é importante lembrarmos para que erros do passado não se repitam. Milhões de civis inocentes foram pegos no fogo cruzado, enfrentando bombardeios, fome e deslocamento forçado. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que dividiu o mundo em 2 blocos principais, os aliados e o eixo. Cada lado tinha suas próprias motivações e objetivos, mas ambos estavam dispostos a lutar até o fim para alcançar suas metas. De um lado, tínhamos países como Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, lutando pela liberdade e democracia. Esses países se uniram para combater a ameaça representada pelos regimes totalitários e suas ambições expansionistas. Do outro lado, tínhamos Alemanha, Itália e Japão, liderados por regimes totalitários com ideologias expansionistas e racistas. Esses países buscavam expandir seus territórios e impor suas crenças sobre outras nações, muitas vezes através de meios brutais e desumanos. Essa guerra teve um impacto profundo em todo o mundo, moldando as relações internacionais, a geopolítica e a ordem mundial por décadas. A criação das Nações Unidas, por exemplo, foi uma tentativa de evitar que um conflito dessa magnitude ocorresse novamente. As cicatrizes da Segunda Guerra Mundial ainda são visíveis hoje em dia e servem como um lembrete constante da importância da paz, do diálogo e da tolerância entre as nações. Lembrar desses eventos é crucial para honrar aqueles que sofreram e para garantir que as futuras gerações aprendam com os erros do passado, promovendo um mundo mais justo e pacífico para todos. Para entendermos como a Segunda Guerra Mundial começou, precisamos voltar um pouco no tempo para o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um conflito devastador que envolveu muitas das grandes potências mundiais. Milhões de soldados e civis perderam suas vidas e a Europa ficou em ruínas. Após anos de combates sangrentos, a Alemanha, derrotada, foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Este tratado foi assinado em 28 de junho de 1919, no Palácio de Versalhes, na França. Os termos do tratado foram severos e punitivos, refletindo o desejo dos aliados de garantir que a Alemanha nunca mais pudesse iniciar um conflito semelhante. Esse tratado, imposto pelos países vencedores, impôs condições humilhantes à Alemanha, como a perda de territórios, o pagamento de pesadas indenizações de guerra e a redução drástica de seu exército. A Alemanha teve que ceder territórios significativos, incluindo a Alsácia-Lorena para a França e partes da Prússia Oriental para a Polônia. Além disso, o tratado impôs limitações rigorosas ao tamanho e à capacidade do exército alemão. O Tratado de Versalhes, embora tenha sido elaborado com o objetivo de evitar novas guerras, acabou plantando as sementes para um novo conflito. As condições impostas pelo tratado foram vistas como extremamente injustas pela população alemã, criando um profundo ressentimento que perduraria por décadas. A Alemanha se sentiu humilhada e ressentida, e um sentimento de revanchismo começou a crescer entre a população. Muitos alemães acreditavam que haviam sido traídos por seus próprios líderes e que o país havia sido injustamente punido pelos aliados. Esse sentimento de injustiça e desejo de vingança se espalhou rapidamente. A crise econômica que se abateu sobre o país após a guerra só piorou as coisas, criando um terreno fértil
para o surgimento de ideologias extremistas como o nazismo. A hiperinflação devastou a economia alemã, fazendo com que o valor do marco alemão despencasse e os preços dos bens essenciais disparassem. As pessoas perderam suas economias e a confiança no governo. O Tratado de Versalhes foi um dos principais fatores que contribuíram para a instabilidade política e econômica da Alemanha nas décadas de 1920 e 1930. A República de Weimar, o governo democrático estabelecido após a guerra, lutou para lidar com os desafios econômicos e sociais, enfrentando a oposição de grupos extremistas de direita e esquerda. O descontentamento popular com as condições impostas pelo tratado, aliado à crise econômica e social, abriu caminho para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista ao poder. Hitler prometeu reverter as humilhações do Tratado de Versalhes, restaurar a grandeza da Alemanha e proporcionar empregos e estabilidade. Sua retórica nacionalista e suas promessas de mudança ressoaram profundamente com uma população desesperada por esperança e liderança. Em meio ao caos econômico e à instabilidade política da Alemanha, um partido extremista, liderado por um homem chamado Adolf Hitler, começou a ganhar força. A Alemanha, devastada pela Primeira Guerra Mundial e humilhada pelo Tratado de Versalhes, estava em busca de uma solução para seus problemas. O Partido Nazista, com sua retórica inflamável e promessas de um futuro glorioso, encontrou terreno fértil para crescer. O Partido Nazista. Pregando um discurso nacionalista, racista e antissemita, Hitler prometia restaurar a grandeza da Alemanha, vingar a humilhação do Tratado de Versalhes e construir um novo império alemão. Ele usava a propaganda de maneira eficaz para disseminar suas ideias e conquistar o apoio das massas. A promessa de emprego, prosperidade e orgulho nacional ressoava profundamente em uma população desesperada. Com uma ideologia baseada na superioridade da raça ariana e na necessidade de espaço vital para o povo alemão, o nazismo rapidamente se espalhou pela Alemanha, conquistando cada vez mais adeptos. A juventude alemã foi particularmente visada, com organizações como a Juventude Hitlerista, moldando as mentes dos jovens para se alinharem com os ideais nazistas. A propaganda era onipresente, desde cartazes nas ruas até filmes e programas de rádio, todos promovendo a visão de um futuro glorioso sob o domínio nazista. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e rapidamente consolidou seu poder, instaurando um regime totalitário e iniciando uma política de perseguição sistemática a opositores políticos, judeus e outras minorias. As liberdades civis foram suprimidas e qualquer forma de dissidência era brutalmente reprimida. Campos de concentração começaram a ser estabelecidos e a perseguição aos judeus se intensificou, culminando em eventos como a Noite dos Cristais, onde sinagogas foram queimadas e lojas judaicas saqueadas. O expansionismo alemão, um dos pilares da ideologia nazista, representava uma ameaça direta à paz mundial. Hitler acreditava que a Alemanha precisava de mais espaço para crescer e prosperar, e isso só poderia ser alcançado através da conquista de novos territórios. A ideia de Lebensraum, ou espaço vital, era central para a política externa nazista. Hitler estava determinado a expandir o território alemão e, para isso, ele estava disposto a usar a força militar. A reocupação da Renânia em 1936 foi um dos primeiros passos nesse sentido, desafiando abertamente o Tratado de Versalhes e testando a determinação das potências ocidentais. A falta de uma resposta firme encorajou Hitler a continuar com seus planos agressivos. A anexação da Áustria em 1938, sem que um único tiro fosse disparado, foi um prenúncio do que estava por vir. Conhecida como Anschluss, essa anexação foi apresentada como uma unificação natural de todos os alemães, mas, na verdade, foi uma demonstração clara da ambição expansionista de Hitler. A recepção calorosa de muitos austríacos mascarava a realidade de coerção e intimidação que acompanhou a anexação.
Este evento marcou o início de uma série de agressões que culminariam na eclosão da Segunda Guerra Mundial. E então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A Polônia, uma nação orgulhosa, não se rendeu sem lutar. Mas, infelizmente, a Polônia não era páreo para a força militar da Alemanha. A invasão da Polônia foi um ataque brutal e injustificado que chocou o mundo. Hitler, ignorando os apelos por paz vindos de diversas partes do mundo, havia desencadeado uma guerra que mudaria o curso da história para sempre. Essa invasão, meus amigos, marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia foi a gota d'água para o Reino Unido e a França, que declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. A partir desse momento, o mundo se dividia em dois blocos. De um lado, os aliados, liderados principalmente pelo Reino Unido, França e mais tarde Estados Unidos e União Soviética. Do outro lado, o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Tinha início, então, a Segunda Guerra Mundial, um conflito que abalaria o mundo e deixaria cicatrizes profundas na história da humanidade.